Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Graças ao Criador por mais uma rica oportunidade de ser ministrada pela palavra, poder deixar aqui registrado, amém? Graças ao Senhor. E para quem já está acompanhando, não é novidade que todos os assuntos aqui abordados é um segmento, mas com o objetivo maior de levar a compreensão ou desejo de querer buscar mais do entendimento da letra espiritualmente, porque esse é o foco. E hoje eu vou abordar alguns assuntos que me parecem muito importantes no nosso tempo atual, para que possamos estar ainda mais apercebidos, estar ainda mais atentos ao que está acontecendo, porque a vida cristã, ela não é uma vida meramente só voltada para o lado espiritual. O cristão, ele tem que ter bases que, obviamente, são fundamentadas pelo entendimento da palavra do Senhor. E quando esse cristão tem essas bases, ele consegue compreender sobre tudo e ele não estará mais no risco ou numa iminência de ser destruído. Então, entre muitos assuntos que serão abordados, a questão da destruição, porque em Oséias capítulo 4 vai dizer que o povo do Senhor é destruído por falta de conhecimento, porque se mistura vinho velho, vinho novo, e isso prejudica o discernimento do povo. Em outras palavras, também vão dizer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, não podemos, temos que fazer algo a esse respeito, porque o que não falta são, infelizmente, testemunhos negativos de pessoas que um dia, outrora, esteve na presença do Senhor, que um dia fez parte de uma tal ou outra denominação, só que essas pessoas elas não foram renovadas, elas não foram alcançadas verdadeiramente pelo entendimento da letra espiritualmente, elas não tiveram uma estrutura cuja a rocha é o próprio Yeshua, é a palavra. Elas não foram de um modo muito bem explorado pela a exposição da palavra para que possibilitasse um nascimento de novo, como disse o Senhor, o Salvador a Nicodemos, que é preciso nascer de novo, então é preciso passar por um processo. É isso que o canal tem abordado, e hoje é apenas um segmento, mas estarei colocando assuntos de suma importância, amém? Então, para dar início e que o Senhor continue nos dando o discernimento da letra, nos abençoando e que essa palavra, como as demais, continue caindo em terra fértil, amém? Para a honra e glória do Senhor sempre. Então, aqui em Hebreus capítulo 3, a partir do versos 12 diz: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: não endureça o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no desejo? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso?
não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Percebam que Hebreus 3, do 1 ao 19, embora eu li a partir do 12, são advertências seríssimas ao povo do Criador, dando como exemplo o povo que foi retirado do Egito, o povo descendente de Israel. O que isso vem nos trazer? Que hoje, ao mundo moderno ao qual vivemos, como a própria palavra vai dizer em Mateus, a questão do joio e do trigo, muitas das vezes fazemos um pré-julgamento de caracterizar um joio por conta que aquilo que vemos ou subjugamos pode nos mostrar uma pessoa difícil de ser doutrinada, né? Mas, na verdade, olhando pelo espelho do que diz a palavra do Senhor, não é fácil caracterizar, não é fácil, olhando pelo olhar bíblico, a questão do homem. Não é fácil identificar. Por quê? Para quem já entende essa questão da renovação da mente, se sabe que muitas e muitas questões são colocadas para dificultar o amadurecimento espiritual das pessoas. Isso é um fato. Mas a Bíblia sempre está nos levando à doutrinação certa, à santificação pelo ouvir, pela exposição da palavra. Então, o que vem além disso, como dogmas, como questões ritualísticas, pode servir de um atrapalho. Por isso é comum, é normal entender que uma pessoa renovada, uma pessoa que está com essas bases, ela demonstra no testemunho de vida, porque ela ama a palavra do Senhor. Ela demonstra no seu modo de viver, no que defende, ama a justiça, ama a verdade, ama a integridade, ama a caridade, ama o próximo. Então, tudo isso é demonstrado, como a própria palavra vai colocar, nos frutos. É impossível uma árvore boa dar frutos azedos. Então, a árvore boa, ela demonstra no seu testemunho de vida qual ela é. E essa árvore, entenda, é o corpo, é o templo do Espírito. Somos nós que vivemos no mundo moderno, onde existe muitas contradições, onde existem muitas confusões e que, na verdade, eu estava hoje analisando, o Espírito me levando a analisar, não é difícil de compreender quando temos a ótica bíblica, como temos o desejo de meditar na palavra do Senhor, que nos instrui a sermos pessoas, vou colocar aqui um termo, doutoradas no conhecimento. Pessoas com essas bases, pessoas consolidadas, capazes então de terem um novo caráter e defendem o que é certo. Mas o que é certo não só para si, mas no todo, no geral. E automaticamente percebemos o lado contrário, que é o lado da impiedade. Mas lamentável é ver que muitos que se dizem povo do Senhor, como era também o povo de Israel, era um povo só. Hoje as pessoas entendem, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas para selar um cristão de verdade, ele precisa testemunhar a palavra do Senhor na vida dele. E assim não serão iludidos, não serão enganados. Compreenderão que existem classes de pessoas que defendem o contrário do que diz a palavra do Senhor e por isso estão no grupo da impiedade, da incredulidade,
que insiste em não crer na palavra do Senhor e não ser moldado pela palavra do Senhor. Mas essas pessoas, elas merecem o nosso respeito, e não se assuste, vocês vão entender por que eu falo disso. Elas merecem o nosso respeito porque elas sabem o que elas estão defendendo. Elas estão defendendo tudo aquilo que enquadra no quadro delas no mundo da incredulidade. Vou colocar aí para ficar mais claro. Amam os carnavais da vida, amam pautas que vão contra a família, vão contra o bem-estar do direito do inocente de vir a esse mundo, vão contra o que diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala procriai, já querem colocar controle. E o mundo vai se tornando um caos, porque as pessoas vão aceitando, mas é como uma bola de neve. Aparentemente, tem uma capa de que é bom, é para trazer uma evolução, é para trazer uma melhoria, é para trazer avanços para um todo, mas lá na frente vem as consequências. E como a própria palavra do Senhor diz, de Deus não se zomba. Zombam do Senhor quando zombam da palavra dele, quando não dão crédito que diz a palavra do Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Ninguém melhor do que ele para saber o que é bom para um todo, que é toda a humanidade. Então, quando vemos o mundo no caos, passando por sérios problemas, esse é o resultado da incredulidade. Então, aqui em Hebreus 12, já inicia falando: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Porque o coração perverso e a incredulidade não tem como selar uma pessoa como cristão. Mas é uma pessoa com mente dividida, mas que está em meio ao trigo. Pessoas que têm mente dividida, as pessoas que não foram ainda, que ainda não estão firmadas na rocha, com uma mente renovada. Qual é o perigo que essas pessoas correm, como eu disse lá atrás? De serem destruídas. E essa destruição, para resumir, ser mais objetiva, ela vem quando os nossos direitos são negados. A destruição vem quando vem o peso da sobrevivência, vem as dificuldades para sobreviver, mas por consequências, né? Por várias consequências. Então, o que nós temos que compreender? Que o mundo, como uma roda gigante, os poderes, as autoridades, elas são constituídas pelo Criador. Mas o objetivo do Criador é que tenhamos conhecimento, porque é nos dado o direito de voto, é nos dado o direito de opinar, de expor a nossa opinião, nos é direito ainda. Então façamos desse direito, façamos que esse direito seja utilizado do modo correto, que é para o bem de todos. Não vou dizer da maioria, vou dizer de todos. Por que de todos? Porque quando o bem, eu vou ler, é melhor ler, deixa eu ver aqui, peraí, tá? O que diz aqui em Tiago, deixa eu ver aqui, peraí. Tiago, acender a luz aqui, gente, que tá escuro. Tiago, ó, o que diz aqui Tiago 4, versos 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu quero trazer aqui a vocês algo que abrange um todo. Porque quando estamos com a Bíblia aberta, quando proclamamos, professamos a palavra do Senhor, a ideia que se tem é que vai levar algo para o lado espiritual. Muitos são até
vou dizer assim, audaciosos, leva para o lado das bênçãos, das vitórias. A palavra do Senhor, ela é uma biblioteca inteira no que diz respeito ao bom andamento da humanidade, da vida humana, do templo que somos nós morada, dos propósitos e promessas do Senhor para todos os tempos. Mas a palavra do Senhor, ela está ainda mais além. Ela nos instrui ao novo caráter. Ela nos instrui à nova criação em Cristo, a importância do Cristo ser gerado em nós, de manusearmos bem a espada, a palavra do Senhor, porque vai fazer a diferença na sociedade, vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, porque somos pessoas esclarecidas por palavras poderosas de vida e que devem se dar a importância devida que é a palavra do Senhor. Então, veja o que disse aqui. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse bem, desde de Gênesis, o Senhor já advertia a Caim. No capítulo 4, versos 7, se não me engano. Fala assim, Caim, se tu não fizer o bem, tu não serás aceito? Pois saiba, se não fizer, o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Então o Senhor coloca responsabilidades para nós. Nós temos responsabilidades. Para o bom andamento dessa roda gigante aí, é preciso conhecimento para que juntos não sejamos destruídos, porque corre-se o risco, dependendo de onde está classificado tal pessoa iludida, que tem uma dificuldade de absorver o que ouve, não consegue digerir uma informação verdadeira da falsa, não consegue entender o que é certo, o que é errado. Muitas das vezes tem várias disfunções. Então essas pessoas se tornam um perigo na sociedade, mesmo que elas não tenham uma arma na mão. Mas elas se tornam um perigo para elas e para quem estiver perto. Porque levando para o lado das argumentações, dos diálogos, das conversas, ninguém vive só. Interagimos com outras pessoas. Então, quanto mais conhecimento tivermos, a palavra do Senhor, vamos dar ouvido a questões políticas e todas as questões que interferem na nossa vida. Então, saberemos como nos conduzir. E provavelmente, certamente, teremos bons resultados. Porque uma pessoa não governa um país. Os poderes, quando se percebe que os poderes não estão entrando em concordância, há um risco em iminência. Mas o povo ainda pode se apegar ao que é justo, ao que é certo e fazer ser exercido esse direito nosso, que é de respeitar a Constituição, respeitar as leis e fazer ser cumpridas. Então somos responsáveis, precisamos entender até onde que vai a nossa culpa, ao invés de tornar situações mais complicadas, né? Porque essa destruição é algo, quando o Senhor fala que o meu povo foi destruído por falta do conhecimento, é grave. E precisamos nos atentar a isso. Amém? Eu vou ler aqui em Isaías, deixa eu ver aqui. Isaías 52, 7. Olha o que diz aqui em Isaías 52, 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Aleluia, glórias ao Senhor. Então aqui eu vejo como um povo distinto, um povo consciente, que tem discernimento
para levar essas boas novas. Boas novas que vão nutrir, que vão incitar em pessoas o desejo de mais e mais boas notícias, de mais e mais informações e não só no que diz respeito ao Evangelho. O Evangelho é algo que é como o nosso respirar. Nós necessitamos dele e ele nos revela muita coisa essencial para a nossa vida cristã. E aqui leva para a questão da paz. A paz, essa que não se trata da paz aparente do mundo, mas é uma paz interior, uma paz de uma confiança no nosso Criador, no nosso Salvador, confiança na palavra, que o que foi dito, que está escrito aqui é verdadeiro, é profundo e faz toda a diferença em nossas vidas. Visando a salvação. Toda palavra, pela interpretação, porque o Espírito é um, a palavra é uma, o Criador é um. Então, mas como diz aqui, a salvação, o entendimento foca para a salvação, são palavras edificadoras, são palavras de bom ânimo, são palavras que vai restituir ou restaurar vidas. Porque o Evangelho, gente, ele é muito simples. O Evangelho nos cabe, a quem é evangelista, a entender que o foco é o Filho. O foco é o Filho e o caminho que nos leva a Ele, porque existe um caminho. E esse caminho está escrito nos Evangelhos. As doutrinas, os mandamentos, a palavra, o que saiu da boca do Mestre e também dos seus discípulos, são palavras de vida que representam esse caminho que devemos seguir. Então, nós cristãos temos uma responsabilidade aqui de levarmos essas boas novas a pessoas que podem até estar em meio, como Israel era um povo único. Hoje todo mundo coloca na mesma classe dos cristãos, mas fica evidente hoje em dia que o cristianismo, quem realmente é cristão, quem realmente foi alcançado por verdades que transformou o nosso caráter, essas pessoas têm um comportamento diferenciado. Então, percebemos aqueles que ainda estão no início do caminho. Percebemos que muitos não têm força, porque a luta, como diz a própria palavra, cuideis, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuideis para que não caiam, mas se cair tem ali o Cristo fiel, né? Para ajudá-los a levantar. Mas ele diz para a mulher que foi pega em adultério, segundo o testemunho dos homens, vá e não peques mais. Então tem um processo. Resumindo, há um processo. Há um processo de encontro com essas boas novas. E essas pessoas, quando elas têm o encontro, elas não podem continuar sendo nutridas, alimentadas, só por palavras de bênçãos, de vitórias. É como se fossem fábulas. Essas pessoas precisam ser alcançadas por palavras que as leve à consciência de que não deve se auto-justificar em obras, em feitos, mas que deve se deparar, palavras que levam elas a se depararem com a condição delas. Condição de pecador, de caído, que precisa ser reerguido. Por quê? Porque o Criador nos deu essa oportunidade através do Filho. O véu foi rasgado de alto a baixo. Ele jamais poderia ser rasgado de baixo por alto, porque isso representaria a autojustificação, a força do homem, o testemunho do homem, o empenho do homem em se tornar santo. Não, essa possibilidade ela não existe. O véu foi rasgado demonstrando graça, benevolência. Tem até, não tem como não comentar, deixa eu ver aqui.
mas aconteceu algo inusitado na nossa política. Houve aí um processo sobre a vida de um deputado e, no final das contas, por conta do curso, de como tudo foi encaminhado, a autoridade maior do país, o presidente, teve que se pronunciar, concedendo-lhe graça, e assim foi absorvido. Então, não entrando muito nesse mérito, mas percebam que até na política, até na justiça, até na nossa Constituição, podemos aprender sobre benevolência, sobre graça, sobre justiça, sobre o que é certo, sobre o que é errado, e temos que ter esse gosto. Quando é um assunto que não dominamos, só em conhecer como que é o andamento, já nos coloca numa posição de conforto, porque sabemos como que as coisas estão andando. As pessoas, o cristão, a humanidade, o cidadão comum, ele precisa ter em mente que o mundo, para que ele tenha essa engrenagem da roda gigante, tem que se ter representantes para trabalhar em prol de um todo. Então, quando vemos tais situações acontecerem, chegando ao conhecimento da população no geral, eu glorifico ao Todo-Poderoso, porque assim o Senhor nos ensina. Então você vai tendo uma visão mais ampla do que é justiça e do que é ver ela sendo consolidada, vendo ela ser antes, né? Antes, uma forma de condução errada, mas depois, lá no final, você vai ver que o que prevalece é a própria justiça. É o que está na Constituição. O que se faz ser válido, nesse caso, é a justiça. Então, não é diferente na vida cristã. Na palavra diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Fica evidente o quanto que a falta do conhecimento ela é danosa. Não só no que se refere à questão da nossa vida aqui, temporária, mas do depois, o que virá depois. Lá em Daniel fala que uns acordarão para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. A consequência do não conhecimento, a consequência de não se curvarem, não buscarem reconhecer a grandeza da palavra do Senhor e ser transformado por ela. Então tudo isso é um mal que pode vir sobre a vida daqueles que estão na incredulidade, né? Infelizmente. Aqui em Provérbios 17, versos 15 diz: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Fazendo uma reflexão no que eu estou colocando aqui. Absorver o ímpio e condenar o justo. O que isso te remete ao ouvir esse versículo? Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor condena. Aconselho que sejam curiosos para saber do andamento político do nosso país. Assim você vai entender também a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que Ele instituiu os poderes, sim, mas para trabalhar em prol de um todo. Quando essas coisas não acontecem, elas vêm à evidência, pode-se passar o tempo que for, a partir do momento que um representante se recusa a estar do lado da impiedade. Então é como, imagina aí uma casa entulhada de coisas de lixo,
mas você gostou da arquitetura, do como a casa foi construída. Você gostou do lado exterior da casa. Você quer comprar essa casa. Mas você é uma pessoa organizadíssima, você quer ver essa casa, você quer viver nessa casa. Mas você entra e você se depara com muito entulho, com muita sujeira. Você vai ter um grande trabalho se você perseverar nessa casa. Então você vai ter um trabalho, mas o resultado vai ser maravilhoso. Colocar a sujeira para fora exige não escondê-la mais. Exige de você um esforço e a consciência de que toda a vizinhança vai ver a sujeira que está dentro dessa casa. Então você persevera, continua e depois de um bom tempo você vai ver os frutos, o resultado de tudo isso. Então, quando você percebe que a impiedade, como é que eu posso caracterizar a impiedade? Daria para fazer um vídeo só falando da impiedade. A impiedade, como eu disse lá atrás, eu respeito porque eles sabem o que eles estão defendendo. Eles defendem o aborto, eles defendem que a família não tem uma representatividade, não há necessidade de uma representatividade na sociedade. Então, a família não tem o valor no olhar da impiedade. Espero que vocês estejam compreendendo. E a gente percebe que não tem o valor através das pautas, através das defesas, através das ideias, que são expostas através da fala, são mostrados os frutos azedos. Mas o que não pode é o povo do Criador não perceber, não entender, porque está correndo o risco de ser destruído. O efeito que esse lado da impiedade causa na vida do povo é muito danoso. Sofremos de várias maneiras. As perseguições, elas vêm à tona. Então, quando o cristão, quando as pessoas percebem que o mundo ao qual elas estão vivendo não caracteriza com um mundo leve, com um mundo de paz, essa paz escrita aqui em Hebreus, acredito que foi onde eu li, deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. O cristão, ele fica incomodado. E com razão. Ele fica incomodado com razão. Não, aqui em Isaías 52:7. Ele fica incomodado com razão. Por quê? Porque ele se vê como um peixe fora da água. Então, quando você percebe, cristão, que os caminhos estão ficando estreitos e